Bem-vindo, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma disciplina no nosso curso do Profitec, curso de rede de computadores. E hoje a gente vai falar basicamente, na disciplina de tópicos avançados, que é uma disciplina que tem uma ementa um pouco mais livre, vou dizer assim, né? E a gente vai falar basicamente sobre, aqui nesse momento, hoje a gente vai falar sobre automação de redes utilizando Python. Tá? Então a gente tem uns desafios aí a cumprir nessa disciplina. Eu vou precisar da colaboração de todos vocês, da máquina de vocês também, para que a gente consiga ter bom êxito nessa disciplina. Tá? Então, basicamente o que a gente vai ver é uma apresentação agora da disciplina, a apresentação básica do que a gente vai fazer neste primeiro momento. No segundo momento a gente vai ter outro assunto, tá? Provavelmente no outro fim de semana vamos ter outro assunto. Os programas que a gente vai instalar, né, todos eles, né, e como é que a gente vai fazer isso tudo. Vamos falar um pouquinho de Python, tá? Da ideia que é o Python hoje na ciência da computação, na engenharia, em várias áreas. As configurações iniciais do nosso setup, né, e como é que a gente vai fazer a automação de redes no geral, que programa a gente vai utilizar, quais máquinas, quais roteadores e tudo. Tá certo? E no final a gente vai fazer algumas atividades práticas utilizando justamente a automação em Python. Eu creio que a gente vai trabalhar esse assunto em 2 fins de semana, mais ou menos. O terceiro fim de semana já tem outro assunto interessante aí para que a gente consiga avançar nessa disciplina. Tá certo, pessoal? É provável que esse vídeo aqui seja dividido em vários, tá? Porque eu creio que vai dar mais de 20 minutos. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Então eu vou dividir, tá? Em vários vídeos, tá? Então o que a gente vai usar basicamente é o Python, porque a gente vai fazer automação de redes nele, né? Vocês já aprenderam um pouco de Python e outras disciplinas, tá certo? Eu já andei pesquisando aí, vocês estão fera em Python. Creio que vocês já trabalharam também com virtualização, né? A gente trabalhou até hoje com o Package 3, que é um simulador de redes. Agora a gente vai trabalhar com virtualizadores de redes, né? Que inclusive eles permitem que você possa acessar o ambiente de virtualização da sua máquina física. Né? A gente vai fazer muito isso, já que a gente vai usar o Python, né, instalado na nossa máquina física para acessar os roteadores das máquinas virtuais. Tá? E o programa de ambiente de rede que a gente vai utilizar é o GNS3, tá? Que é um virtualizador, assim como o IVNG, por exemplo. Você já deve ter visto o IVNG. Tá? Ele serve também para virtualizar e também é um ambiente de simulação de rede, tal como o Packet, por exemplo. E a gente também usa outros programas adicionais, tipo o Secure CRT, o PUT, tá? Para que a gente consiga acessar os equipamentos de rede do ambiente de rede que a gente vai propor, tá? E consiga trabalhar nesses equipamentos, testando e por aí vai, tá certo? Então, pessoal, o Python, né, é uma linguagem que vem democratizando o mundo da programação. Tá? A gente pode ver nessa tabela aí que ele é até um pouco antiga, né? Os programas, né, mais populares no mundo, vai programação mais popular no mundo, né? E a gente vê que hoje Python está bem na frente, né? A gente começa aprendendo C Sharp, alguns vão para MATLAB, outros para Java, né? Eu trabalhava muito com MATLAB há tempos atrás, né? Mas eu já deixei um pouco o MATLAB de lado e hoje eu uso Python em muita coisa. Não só em redes, que é na verdade o que eu uso menos, né? Mas sobretudo na área de visão computacional, que é a minha outra área de trabalho também. Tá? E eu uso bastante o Python, né? E como o Python tem colaboração com o Google, né? Então ele é muito comum em várias áreas, né? Economia, administração, biologia, medicina, né? É uma linguagem gratuita, né? Que possui vários tutoriais, requer uso de bibliotecas, isso é muito bom, porque já encurta muito nosso trabalho, né? De ficar fazendo muito código, já tem muito código pronto, isso é muito bom, até para quem não tem habilidade, né? em linguagem de programação, tá? Algumas bibliotecas de Python, a gente não vai usar praticamente nenhuma dessas aqui. Isso aqui foi um slide que eu aproveitei da minha disciplina de visão computacional, né? A biblioteca numérica, que é a NumPy, né? Que tem várias equações matemáticas, transformadas de Fourier, tem vários. OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional, tá? Scikit-Learn também. Pandas, para quem trabalha muito com tabelas, planilhas, Excel, né? Matplotlib, quando você quer utilizar alguns scripts, tal como o script do Google Colab, o script do Jupyter, que você quer que fique tudo num browser só,
né, e que não fique aparecendo imagens em pop-up, por exemplo, né, fica tudo ali junto. O Matplotlib é muito bom para isso. E a Scikit-Learn, que também é uma biblioteca científica, tá, que são tablet bem utilizada em Python. Então, ela, por fato de ter muita biblioteca robusta, né, então ela é muito popular, né, que eu botei só algumas, tem várias, né, em várias áreas também. O VirtualBox, que é o nosso virtualizador, que a gente vai trabalhar, né, ele é um virtualizador de rede da Oracle, né, não só de redes, né, de máquinas também. Então ele cria um ou mais ambientes virtuais dentro do mesmo computador físico. Tá? Então você pode, por exemplo, criar uma máquina virtual com Windows, com um Linux dentro dessa máquina física usando um virtualizador. Então você pode, no mesmo computador físico, né, você pode ter várias máquinas virtuais diferentes, inclusive com sistemas operacionais diferentes. Né? Quem trabalha aí com ethical hacking, né, que é aquele que é a formação de hacker, né, que não é para hacker para invadir máquina e roubar senha de cartão de crédito e dado, né, é para você fazer testes robustos, né, em sistemas, né. O famoso pentest, né, penetration test. Então você simula várias máquinas. Se você testa firewalls, né, usando justamente o virtualizador. Chegou lá, faz 4, 5 máquinas virtuais, né, faz testes em cima de um sistema, um programa, né, e teste de penetração e por aí, para ver se aquele sistema é robusto ou não. Né? Em vez de você ter 4, 5 máquinas físicas, né, se você tiver só uma máquina robusta, com uma memória RAM boa, né, com um processador de vários núcleos, isso vai servir bastante. Tá? E também a gente usa para testes de performance avançada em redes, né, sem necessidade de você ter roteadores, switches, né, aquele equipamento grande e caro, na sua casa, no seu laboratório, né, você pode muito bem utilizar o virtualizador, que ele vai fazer todo esse trabalho para você. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, no GNS3, isso aqui é do GNS3, tá? Mas eu uso aqui o VirtualBox para testar ataques num firewall, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho uma máquina Windows, máquina virtual, um servidor, tá? Aqui eu tenho roteadores, switches, e aqui eu tenho uma máquina que se usa muito em teste de hacking, né? Que é o Kali Linux, tá? E eu tenho conexão com a rede de fora aqui, tá? Então essa internet aqui está compartilhada com a internet da minha máquina física. Então o VirtualBox ele permite que eu consiga fazer essas máquinas físicas aqui, tá? E possa fazer vários testes mais robustos, né? Não só utilizando um packet tracer da vida, por exemplo. Né? O GNS3 como eu falei, é um emulador. Né? O packet é um simulador. Tá? E ele emula dispositivos Cisco, emula dispositivos MikroTik e outros dispositivos, não só da Cisco. Tá? E ele utiliza dispositivos reais e virtuais. Né? Os reais são quem? É a tua máquina física, eu vou dizer assim. Tá? E o virtual são esses roteadores aqui. Né, eles na verdade são uma imagem de um roteador original da Cisco, por exemplo, tá? Então ele tem as mesmas funções, a CLI funciona da mesma forma, tá? E você tem acesso à cloud, à internet física da sua máquina, você pode fazer teste, fazer ping em outra máquina de fora, pode pingar no Google, por exemplo, para saber se está conectado, está funcionando, tá? E para que ele funcione bacaninha, você precisa de um virtualizador. Tá? A gente vai utilizar o VirtualBox, mas muita gente usa o VMware. Eu não gosto muito do VMware porque ele tem uma versão paga, tá? E as coisas mais legais você faz no VMware, ele é pago, tá? O VirtualBox, se você conseguir arrumar ele bem direitinho, configurar ele bem direitinho, ele funciona perfeitamente sem precisar de muito recurso, tá? E o objetivo meu hoje aqui é tentar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente instala o VirtualBox e o GNS3 bem direitinho, para que a gente consiga fazer esses laboratórios que a gente vai trabalhar, tá, no nosso curso. Tá? Eu não preciso de máquinas robustas, tá? Eu preciso de uma máquina que tenha acesso à virtualização, tá? Só isso, que o processador consiga como é que se diz? Permitir virtualização. A maioria dos processadores hoje permite, tá? Isso não é uma coisa de outro mundo, né? Precisa de uma máquina robusta, tá bom? É preciso também que o processador tenha mais de um núcleo, tá? Porque a gente vai compartilhar núcleos com a máquina virtual, e que a memória RAM seja de pelo menos 4 GB, tá? É o mínimo, tá? Mas a maioria hoje tem máquina de 8 GB, né?
Então eu creio que ninguém vai ter problema com essa virtualização. Algumas coisas a gente tem que fazer, tipo, você vai utilizar só o virtualizador, né, para ficar abrindo páginas e páginas de Google Chrome, ficar ouvindo música no YouTube, tá? Então você vai usar o computador só para isso naquele momento. E vai funcionar direitinho, não vai ficar lento. A configuração que eu vou propor para vocês aqui não vai deixar o computador de vocês lento e imprestável, tá? Então, olha o tanto de programa que a gente vai ter que instalar aqui. Tá? Então, primeiro é o Python, lógico, né, que é a máquina de programação que a gente vai utilizar. Logo em seguida, a gente vai utilizar o VirtualBox, vamos instalar o VirtualBox, tá? Que eu vou mostrar como é que instala aqui. Essa máquina que eu estou usando neste vídeo, ela não tem nenhum. Tá? A minha máquina que eu uso, tá aqui do ladinho, ela já está tudo configurada, eu não vou mexer nela. Essa aqui é da minha esposa, não tem nadinha nela. Tá? Ela tem 12 GB de RAM, então eu acho que ela vai funcionar direitinho. O i7 vai funcionar direitinho. Depois do VirtualBox, a gente vai instalar o GNS3, que é o programa do GNS3, tá? E depois a máquina virtual do GNS3, que ela vai funcionar aqui dentro do VirtualBox. A gente vai colocar ela aqui, ó, tá? Pode ser que o processador de vocês não esteja habilitado ao uso de virtualização. Então a gente vai ensinar como habilita, tá? Eu não sei se esse computador aqui já está habilitado. Se já estiver habilitado, a gente vai passar batido por esse tópico e eu vou deixar o link de um vídeo que ensina como é que faz isso aqui, tá? Depois que a gente instalar o VirtualBox, o GNS3, tá? A gente conseguir subir a máquina virtual, a gente vai instalar as IOS, tá? As imagens dos routers e switch do GNS3, tá? Vamos instalar só um switch e um router só, não precisa de muita coisa não, tá? E por último, a gente vai ensinar como é que a gente faz para conectar, tá? Para compartilhar a internet da nossa máquina física para o GNS3, tá bom? Porque a gente vai acessar esses carinhas aqui, ó, da nossa máquina física. Tá? Eu vou dar um ping na minha máquina física, por exemplo. Vou usar o push da minha máquina física para acessar um router, um switch, tá? Então, isso aqui é a parte mais difícil, eu vou dizer assim, não, mas a parte mais enjoadinha é instalar esse monte de programa aqui, porque requer uma cadeia de instruções, né, e que a gente não falhe, porque senão talvez não vai dar certo e vai causar frustração, tá certo? Então, o primeiro que a gente vai instalar é o Python, tá? Eu vou disponibilizar para todo mundo, tá? No dia da nossa aula, tá certo? Aqui tem todos os programas e as instruções certinhos, tá? Eu tenho aqui o Python, tenho aqui o VirtualBox, tá bom? Depois eu tenho o GNS3, o programa, eu tenho o GNS3 VirtualBox, tá? Eu tenho aqui as máquinas, as Cisco e iOS, dos switches, roteadores, tudo isso aqui eu vou disponibilizar para vocês no pendrive e vou colocar na aula, tá? Quem está assistindo, não é meu aluno, tá bom? Eu vou ensinar, isso aqui tá tudo no Google, gente. No Google, não tem nada não tem nada secreto aqui, tá? Tudo isso aqui tá no Google. Tudo que eu vou mostrar para vocês que eu peguei do Google, ninguém me passou nada por fora não, tá? Eu peguei, baixei tudo do Google, fui pesquisando até encontrar, tá? Então eu creio que neste vídeo aqui a gente vai instalar somente o VirtualBox, tá? E eu divido, tá, o assunto em outros vídeos. Então, quer dizer, instalar somente o Python, desculpa. Então, para instalar o Python, é só você vir aqui no Google, tá? O download, só você botar download Python no Google que você vai achar. Aqui, ó, eu botei aqui download Python, tá? E você pega a versão mais nova, que é a 3.11.2, tá? E aí você baixa, já tá bem aqui, ó, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Se demorar muito, eu vou dar uns pulos aqui, tá? No vídeo aqui, ele vai instalar para mim, tá? É só você ir direto, coloca, só não esqueça de clicar aqui nessa caixinha, tá? Para adicionar um path, um caminho, tá bom? Então você vai aqui, ó, instalação, embora, vai instalar. Eu estou aqui como administrador, tá? Ele vai instalar e não tem nada como é que se diz? De misterioso aqui não, tá? E ele vai abrir para mim aqui uma IDE, que é uma interface de desenvolvimento, eu vou dizer assim, tá? E eu não vou instalar outra IDE para fazer nosso trabalho aqui não. Quem trabalha com Python sabe que se usa o PyCharm, né? O Sublime, o Jupyter. Eu vou usar a própria IDE que o Python me dá aqui, porque eu não tenho muito charme nos meus códigos, não. Coisa pequenininha, tá? Então não vai me atrapalhar usar uma coisa, nenhum
uma ideia bonitinhazinha, não. A gente vai utilizar códigos bem curtos, vocês vão ver que é uma coisa bem simples mesmo. Para quem está acostumado com programação, vocês vão ver que vocês vão tirar de letra essa disciplina aqui, tá certo? Então vamos esperar ele executar aqui tudinho, eu vou pular aqui o vídeo, tá? Para que seja mais rápido, tá certo? Então instalou, tá? Eu dei uma pausada, tá, gente? Para não demorar muito, tá? Então tá aqui, tá? Eu vou agora aqui no pesquisar, ó, e boto aqui, ó, idle, IDLE. Ele vai mostrar aqui para mim a gente vai usar basicamente essa IDE que vai abrir agora aqui, tá? Para a gente fazer nossas programinhas. Então a gente vai aqui em File, né? New File, e a gente vai copiar, fazer tudo aqui, ó, tá certo? Basicamente é isso, tá? Então não tem nenhuma diferença não de outro programa que você já deve ter usado. E agora eu vou pausar o vídeo, vou parar o vídeo aqui e vou fazer o vídeo número 2, que é a instalação do VirtualBox e do GNS3, tá certo?